Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos hoje estudar um pouquinho sobre simetria. Vem comigo. Simetria na circunferência trigonométrica. Eu venho falando nas aulas anteriores que vocês precisam conhecer os ângulos notáveis, que são 30, 45, 60, os proporcionais a eles, 0, 90, 180, 270 e 360. O que é que eu estava me referindo quando eu estava falando dos proporcionais a 30, 45, 60? Eu estava me referindo justamente aos simétricos, então eu estava falando aqui da simetria. Veja, existem relações que permitem obter as razões trigonométricas de um arco com extremidade no segundo, terceiro ou no quarto quadrante, conhecendo-se essas razões de um arco simétrico com extremidades no primeiro quadrante. Bom, nós já falamos em algumas aulas anteriores aí sobre arcos côngruos, que são arcos que começam e terminam no mesmo lugar, ele tem o mesmo final, né? Todos vão começar aqui, digamos, na origem dos arcos, que é o ponto A, mas se eles finalizarem no mesmo lugar, a gente diz que eles são arcos côngruos. Aí nós estudamos nessa oportunidade como fazer, como encontrar a primeira determinação positiva, ou a menor determinação positiva. Quando a gente pega lá um ângulo qualquer, um ângulo de 2.500 graus, divide por 360 e pega o resto. Assim a gente vai estar encontrando o arco côngruo, ou seja, fazendo a primeira determinação positiva. Outra coisa que a gente vai fazer bastante uso é a chamada redução ao primeiro quadrante. É quando eu tenho um ângulo qualquer do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante e eu quero encontrar o simétrico dele que está lá no primeiro quadrante. Essa simetria a gente chama ela de redução ao primeiro quadrante. Então um ângulo de 150 graus, eu vou buscar o simétrico dele no primeiro quadrante. Quem é ele? Bom, observe que se você pegar essa distância aqui, daqui para aqui, e colocar ela aqui para a direita, você está justamente na abscissa do simétrico desse ponto. Então você tem aqui um ponto A e você teria aqui um ponto P, não um ponto R, para não usar a mesma letra A, né? Então R e aqui um ponto P, ou P' e P. Então esse ponto aqui é simétrico desse. Veja que essa altura aqui é a mesma para os dois, tá certo? Então quando ele pede, marque na circunferência o ponto P, simétrico à extremidade do arco de 150 graus em relação ao eixo Y. Então fazer a simetria em relação ao eixo Y é você trocar os sinais da abscissa e manter o sinal da ordenada, não é assim? Por isso que eu me referi que essa altura é a mesma e essas distâncias, a distância da origem a esse ponto é igual à distância da origem do sistema até esse ponto. Na primeira volta positiva, no sentido anti-horário, ou seja, indo para a esquerda, a medida do arco com a extremidade em P é 30 graus. Então aqui 30 graus, aqui 150 graus. Quais são as relações entre seno, cosseno e tangente do arco de 150 e do arco de 30 graus? Veja, essa aberturazinha aqui, essa abertura é a mesma abertura aqui. Então esse ângulo aqui entre a reta, a semirreta e o eixo X é o mesmo ângulo entre essa semirreta e o eixo X. Então as relações são o seno de 150, lembrando que seno é projeção em Y. Então o seno é esse valor, ou seja, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Já o cosseno teve mesmo valor, porém em sinais contrários. Por isso a gente diz cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. E a tangente aqui em cima tem o mesmo valor daqui de baixo, o mesmo valor absoluto, só que tem sinais contrários. Então nós vamos dizer que a tangente de 150 é menos a tangente de 30. Vamos ver as outras situações nos próximos slides e depois eu generalizo para eu mostrar o que acontece sempre. No caso do ângulo de 225 graus, aqui temos o ângulo de 225 graus. Como eu quero o simétrico dele lá no primeiro quadrante, então eu vou pegar aqui esse mesmo valor, colocar aqui na abscissa, só que agora com sinal positivo, o mesmo valor na ordenada, colocar aqui em cima com sinal positivo. Então aqui está representado o ponto P,
ponto P, que é simétrico a um ângulo de 225 graus em relação à origem. Então ele saiu do terceiro, pegou a simetria e veio aqui para o primeiro. A medida do arco da primeira volta positiva com extremidade em P é 45 graus. Quais são as relações entre 220 e 45 para seno, cosseno e tangente? Então nós estamos observando que o cosseno vai ter sinal contrário, o seno tem sinal contrário e a tangente tem mesmo sinal. Então, o seno de 225 é o menos o seno de 45, o cosseno também é menos o cosseno de 45, e as tangentes são iguais em valor absoluto e em sinais. No caso do ângulo de 300 graus, aqui temos o simétrico em relação ao eixo X, tá aqui. Simetria em relação ao eixo X, você mantém a abscissa e troca os sinais da ordenada. Então ele veio aqui para cima. E aí temos as seguintes relações. O seno é menos o seno de 60. O cosseno tem valores iguais e a tangente tem valores iguais, sinais diferentes. Cosseno iguais em número e em sinais. O seno tem o mesmo número e sinais contrários e a tangente também tem sinais contrários, tá bom? Agora, como que nós vamos generalizar isso? Veja só, note que nos exemplos anteriores, os arcos simétricos em relação ao eixo Y, a origem e a X, respectivamente, foram 30, 45 e 60 graus. Podemos relacionar essas medidas da seguinte maneira. Então, eu vou trazer para aqui a circunferência no caso do ângulo de 150 graus. E eu quero que você observe o seguinte, como é que nós vamos achar o simétrico aqui? É só você pegar aquela abertura que eu te mostrei, ó, 150. Para você chegar aqui no eixo X, faltam quantos graus? 30 graus. Então o simétrico do 150, lá no primeiro quadrante, é 30 graus. Agora você vai e analisa. E os sinais? O seno no segundo quadrante, positivo, assim como no primeiro, né? Então você pode fazer um esboçozinho e colocar os sinais aqui. Então o seno vai ter o que? Positivo. Então tem o mesmo sinal. Porque no primeiro quadrante, tanto o seno, quanto o cosseno, quanto tangente, todo mundo é positivo. Então, vamos voltar aqui. O seno, mesmo valor, mesmo sinal. O cosseno, mesmo valor, mas o cosseno será negativo. Ok? Então você pode fazer essa diferença, ó, 180 menos 30. Eu prefiro raciocinar que você pensa aqui, tem um ângulo no segundo quadrante em qualquer lugar. Como é que eu acho simétrico? É só eu observar quanto falta para chegar no 180, tá bom? Então tem um ângulo, tem um segmento, você olha quanto falta para chegar no 180, o simétrico dele vai ser esse valor. Se aqui eu estiver falando de 110 graus, então falta 70. Se eu estiver falando de 130, eu digo falta 50, então o simétrico será 50. E depois eu analiso os sinais. Vamos falar da segunda situação, do 225. Então, de novo, eu olho qual é a abertura para o eixo X. Só que agora não é quanto falta, agora é quanto passou. Então, se aqui é 180, quanto passou de 180 antes era quanto faltava, que estava no segundo quadrante. Agora eu olho quanto passou, passou 45, então o simétrico é 45. E os sinais, aí é só eu olhar, 225 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno é negativo e o cosseno é negativo. Então vai ficar menos seno de 45 menos cosseno de 45. E a tangente? A tangente é positiva, então não precisa trocar o sinal da tangente. Terceira situação, 300 graus. Então de novo eu olho a abertura para X. Vocês perceberam que é sempre o que falta para encontrar o eixo X, ou seja, quanto falta para 180, quanto falta para eu voltar para cá, falta 45, ou se olhar para a esquerda é quanto eu passei. Então eu quero que você raciocine o seguinte, qual é a diferença entre o arco e o eixo X nessa menor distância? Então aqui falta quanto? 60, o simétrico. Aqui passou quanto? Passou 30, passou 40, passou 45. A mesma coisa aqui, quanto falta para aqui? Ah, está faltando para aqui 60 graus. Então o correspondente dele, o que a gente chama o simétrico,
é 60 graus. Aí você olha, e o cosseno? O cosseno é positivo, continua positivo. E o seno? O seno é negativo, então vai ficar menos seno de 60. E a tangente aqui é negativa, então vai ser menos o valor da tangente. Porque o simétrico ele dá para a gente o valor, dizendo, olha, o valor é o mesmo. Agora, e os sinais? Os sinais você analisa o ângulo que você tem em que quadrante está, tá bom? Então, vamos generalizar isso também aí que você tem no seu módulo aí tudo escrito dessa maneira. Então é só você observar que você pode fazer em graus, você pode fazer em radianos. Então 108, seno de 180 menos alfa vai ser igual ao seno de alfa. Cosseno de 180 menos alfa vai ser menos o cosseno de alfa. Então é só você observar que se você estiver no segundo quadrante, o seno se mantém, o cosseno e a tangente troca. Por quê? Porque o seno aqui é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. No segundo quadrante, o seno negativo, cosseno negativo, tangente positiva, tá vendo? E os valores é só ver a diferença para x. E no terceiro quadrante, estava falando do primeiro, do segundo, das relações aqui agora do segundo e do terceiro aqui embaixo aqui agora. Aqui 360 menos alfa, então menos, mais e menos. Isso no quarto quadrante. Então essas relações aqui são do segundo, essas são do terceiro e essas são do quarto. Fiquei me atrapalhando, olhei certo na hora que eu estava lendo aqui, agora comentei, mas tá aí. É só pegar as diferenças. A mesma coisa se estiver falando de radiano, tá bom? Bom, vamos para a prática. Então eu vou fazer com vocês essas atividades aí, começando na página 52. Relacione a primeira coluna com a segunda. Então um cosseno de 210 graus, qual vai ser o simétrico dele? Para quem tem dúvida, faça isso aqui. Faça um esboço, gente. Se quiser ainda fazer algo melhor, coloque os sinais aqui. Quando você vai fazer uma prova e você está numa avaliação e tem dúvida, é só fazer isso. Faça o que eu chamo aqui de um esboço. Faça um rabisco rapidinho, porque aqui, aqui é negativo. Esse aqui é negativo. Então, quando você faz isso, você assim vê tudo de forma bem mais clara. Então vamos lá, 210 graus. Onde é que está o ângulo de 210 graus? Mais ou menos aqui, não é? Bom, mais ou menos aqui. Então eu olho quanto tem de abertura daqui, 180 para 210, 30 graus. Então o cosseno vai ser igual ao cosseno de 30. Mas e o sinal aqui? O cosseno tem sinal o quê? Negativo. Então vai ser menos cosseno 30, tá vendo? Então isso vai ser a letra A. 315 graus. 315 está aqui. Então eu olho quanto tem de abertura aqui, 45 graus. Mas e o sinal aqui em cima, a tangente é positiva, aqui embaixo é negativa. Então vai ficar menos a tangente de 45. Seno de 150 graus está mais ou menos aqui. Então eu olho quanto tem de abertura para x, 30 graus. Então vai ser o seno de 30. E os sinais são iguais. Então essa é a letra C. A letra D e a letra E tem algo de interessante. Veja, seno de 260. Deixa eu até apagar. 260, ele está aqui. Quer dizer, está mais para cá, na verdade, um pouquinho. Então tem quanto de abertura aqui? 80. Então o seno de 260 é igual ao seno de 80. Aí você diz, oxe, mas não tem. Só, gente, que tem o seguinte, quando você trouxer para aqui o seno de 80, lembre-se, você se lembra que nós já trabalhamos com ângulos complementares? Então assim, você provavelmente já estudou isso. Então esse aqui, o seno de 80, é igual ao cosseno de 10. Então numericamente o seno de 80 é igual ao cosseno de 10. Então como não tem o seno de 80, eu vou usar o cosseno de 10. E agora colocar o sinal, porque aqui ele é negativo. Então o seno é negativo, então vai ficar menos o cosseno de 10. Faremos o mesmo para 340. 340, temos aqui uma abertura de 20. Então vai ser o cosseno de 20. Aí você diz, opa, mas não tem 20. Se não tem 20, eu pego o outro ângulo e aí eu troco a função. Se não é cosseno de 20, então eu pego o seno de 70, porque 70 é o complemento de 20. Seno de 70. Como o cosseno aqui é positivo,
então eu vou pegar o valor aqui positivo. Ok? Espero que você tenha compreendido. Segundo, determine o valor de seno de 1200 graus. Olha aí, eu comecei a aula falando da redução ao primeiro quadrante e depois falando de primeira determinação positiva e de redução ao primeiro quadrante. Como aqui temos um ângulo que é maior que 360 graus, então o primeiro passo nosso é fazer a redução, é pegar a primeira determinação positiva ou a menor determinação positiva. E como que a gente faz isso? A gente pega o 1200 e divide por 360. Então serão 3 voltas completas, que dá 1080 graus. Para 1200 faltam 120 graus. Então a primeira determinação positiva é 120 graus. Significa dizer que seno de 1200 é igual ao seno de 120. Agora, como ele é um ângulo que não está no primeiro quadrante, você faz a redução ao primeiro quadrante, ou seja, pega o simétrico. Então 120, falta quanto para 180? 60. Então seno de 120 é igual ao seno de 60. E aí você consulta essa tabelinha dos ângulos notáveis. E o seno de 60 você vai ver que vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 2. E essa será, portanto, a resposta. Tá vendo? Então, primeiro, encontra a primeira determinação positiva, daqui acha o simétrico e aí está resolvido, é só consultar a tabela de ângulos notáveis. Essa tabelinha você tem que saber, que é aquela do 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. E a tangente é 3, 1, 3, raiz de 3, e no primeiro, que é o do 30, é o único que tem o 3 embaixo. Vamos para a letra B e letra C. Fazendo o mesmo, 2.385 serão 6 voltas e a primeira determinação positiva será 225 graus. Encontrando o simétrico, encontraremos 45 graus, que é o tanto que ultrapassou 180. E como cosseno de 225 é negativo, eu boto menos aqui. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, então menos raiz de 2 sobre 2. O próximo farei o mesmo, divide por 360, encontra a primeira determinação positiva, falta para chegar no 360 30 graus, então vai ter 30 graus aqui na tangente, e a tangente de 330 é negativa, então eu boto menos aqui. Tangente de 30 graus, olha na tabela, raiz de 3 sobre 3, então vai ficar com menos raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Letra D. A letra D temos aqui em radianos. Você pode trabalhar diretamente com radianos, tranquilo. Se você preferir, você pode escrever isso em graus, também tranquilo. Ou seja, faça da maneira que você achar mais conveniente. O fato é que você tem que colocar todo mundo na primeira volta. Então, se o ângulo for um ângulo maior que 360, você reduz para encontrar a primeira determinação positiva. Depois você encontra o simétrico lá no primeiro quadrante, que eu chamei de redução ao primeiro quadrante. E depois determina. Então, ficaremos assim. Seno de 5π sobre 6 é o mesmo que o seno de 150, cosseno de 240 e tangente de 225. Seno de 150 é igual ao seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2, é só olhar aqui. Cosseno de 240, 240 passou 60 do 180, então ele é menos o cosseno de 60. E a tangente de 225 é o mesmo que tangente de 45. Esse aqui, cosseno de 60 é 1 sobre 2, então teremos menos 1 sobre 2. Tangente de 45, 1. 1 meio menos 1 meio corta, sobrou apenas, sobrou apenas 1. Tudo bem? Item 3 agora. Então agora questão 3, agora estamos na página 53. Na circunferência trigonométrica da figura, represente os arcos. Então temos aqui já marcado 60 graus aqui em cima, menos 60 graus aqui embaixo. 150 graus aqui no segundo quadrante e o menos 150 aqui embaixo. Qual é a relação entre o seno de 60 e o seno de menos 60? Teremos aqui o seno de 60, aqui o seno de menos 60. Podemos perceber claramente que eles têm valores iguais, valor absoluto, ou seja, a distância, módulos iguais, vamos dizer assim, né? Porque o valor absoluto aqui, a distância é a mesma, porém sinais contrários. Então, o seno de menos 60 é menos o valor do seno de 60. Isso é só você fazer a simetria
para o primeiro quadrante, ou redução ao primeiro quadrante. E o que aconteceu com o sin de 150? Foi a mesma coisa? Sim, olha, a mesma coisa aconteceu aqui. E para o cosseno e a tangente, quais são as relações? Então veja só, e no cosseno aqui, aconteceu o que no cosseno? O cosseno ele ficou o que? Ó, o cosseno, eu só trouxe a projeção para destacar. Na verdade, o que fica em linha contínua é isso aqui, né? Então o cosseno fica o mesmo. E a tangente, o valor fica o mesmo, mas o sinal muda. Então veja, o seno, quando você troca o sinal aqui dentro, ele muda o sinal aqui fora. O cosseno mantém e a tangente troca. Então, se você mudar os sinais do ângulo, ó, se você mudar os sinais do ângulo, a tangente muda o sinal aqui fora, o cosseno mantém e o seno troca. Aí ele pede, escreva uma relação entre seno de alfa e seno de menos alfa, ou seja, quando eu troco o sinal aqui do ângulo, o que acontece? Então, acontece que se você mudar o ângulo aqui dentro, veja que funcionou para 60 e para 150. Quando eu mudei o sinal aqui dentro, mudou o sinal aqui fora. No cosseno eu mudei o sinal dentro, mas o sinal fora não mudou. A tangente eu mudo o sinal do ângulo e mudo o sinal do resultado. Isso aí que ele está colocando na questão 3 no item B é já para fazer um gancho para a gente falar em função par e função ímpar dessas funções trigonométricas. Então eu quis acrescentar nessa atividade só esse conceito aí, que o seno vai ser uma função ímpar, porque função ímpar, você deve se lembrar de ter estudado isso lá no primeiro ano. A função ímpar é quando você muda o sinal e ele muda a resposta que ele pega o simétrico. Então, o seno de menos x é menos seno de x. Foi o que nós vimos com seno de alfa e seno de menos alfa. Então, quando você no seno você muda o sinal, então o seno é ímpar. O cosseno não muda o sinal, por isso nós dizemos que o cosseno é uma função par. Porque função par é quando você muda o sinal aqui dentro e o resultado permanece o mesmo sem mudar o sinal do ângulo. Isso vale para qualquer função, não estou falando só de função trigonométrica não, tá certo? É para qualquer função, nós falaremos disso mais para frente. A tangente também é chamada de função ímpar, porque ao mudar o sinal do ângulo, você muda o sinal da resposta. Então isso é só curiosidade para acrescentar o conhecimento de vocês, tudo bem? Agora sim vamos para a questão 4. Calcule o valor da expressão. Bom, aí é parecida com o item D da questão 2 lá, né? Que a gente vai só calcular os valores, ó. Vamos encontrar então os valores. Seno de 150, quanto é? Aí primeiro você faz sempre esse caminho, ó. Faz a simetria, que é a redução ao primeiro quadrante. Seno de 150 é igual ao seno de 30. Aí você consulta a tabela trigonométrica agora e diz, então é 1 sobre 2. Cosseno de 210, já bota logo o sinal negativo. Por quê? Porque 210, segundo quadrante, terceiro quadrante. Então, cosseno negativo. Passou quanto? 30. Então, cosseno de 30. Aí agora, olha, quanto é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. O caminho é sempre esse, aí você não se perde. De novo, ó, 300 graus, quarto quadrante. Sinal negativo para a tangente. Falta quanto para 360? 60. Então, tangente de 60, raiz de 3. Com o sinal menos, fica menos raiz de 3. 135, segundo quadrante, tangente é negativa. E vale, o simétrico é 45, então resultado, menos 1. 240 é terceiro quadrante, por isso menos. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, então menos raiz de 3 sobre 2. 300 graus, quarto quadrante, no quarto quadrante o cosseno é positivo e o simétrico é 60 graus, então 1 sobre 2. Pronto, determinou todos os valores, é só colocar aqui na mesma sequência. Teremos, portanto, 1 sobre 2 para esse, menos raiz de 3 sobre 2 para esse, menos raiz de 3 para esse. Só que menos raiz de 3 com menos, então aqui menos por menos vai dar mais. Menos raiz de 3 sobre 2, tira o MMC aqui embaixo, e quando simplificar os denominadores, chegaremos nisso. Raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1. Aí nós devemos racionalizar, ou seja, mantém a raiz e mantém o 1 e troca o sinal aqui do meio, tá vendo? E aí distribui, então faça distributivo em cima e embaixo. Embaixo vai sair a raiz, claro, porque foi por isso que nós racionalizamos. 3 menos 1, 2. Aqui vale uma observação.
que às vezes as pessoas simplificam só 1. Então esse 2 você tem que se lembrar que ele é denominador do 4 e denominador do 2 raiz de 3. Então 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar 1 raiz de 3. Então essa é a resposta, ok? Agora vamos lá, vamos adiante para a questão 5, essa questão aqui curiosa. Então está aí como desafio, e aí fala: calcule o valor de cosseno de 1, cosseno 2, cosseno 3 até o cosseno de 180. Eu quero que você se lembre de uma coisa, quando a gente está na circunferência trigonométrica, ver se eu consigo fazer uma circunferência melhorzinha aqui. Não ficou tão gatinha não, mas está melhor do que o que eu ia fazendo, né? Então olha só, vamos falar aqui no cosseno de 20, tá certo? Então cosseno, aqui está mais para cosseno de 10. Então cosseno de 10 e cosseno de 170. Então eles têm valores iguais, sinais contrários, ou seja, eles vão se anular. Então o cosseno de 1 vai se anular com o cosseno de 179, que é o suplemento. O do 2 vai se anular com o do 178, percebe? Porque vai ter valores iguais e sinais contrários. O do 3 vai se anular com 173, e aí você vai anulando todos. Só que quando chegar no 90, não vai ter o do suplemento, não é oposto, porque o cosseno de 90, o suplemento é o próprio 90. Assim como também não vai conseguir anular o do 180. Significa dizer que esses todos vão se anular, todos eles. Os dois únicos que não vão se anular é o cosseno de 90 e o cosseno de 180. Cosseno de 90 é 0 e cosseno de 180 é menos 1. O resto tudo anula. Ó, do 1 ao 179, com exceção do 90, e lá o 180, anulou tudo, então sobrou menos 1. Ok, gostou? Nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que mais quer no momento. Momentos passam, a vida continua. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!